Graça e paz, povo de Deus. Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 29, Novo Testamento em um ano. Mais uma vez, uma série de acontecimentos aqui, mas eu quero destacar um texto que me salta aos olhos em relação a Jesus. Ele ordena que os discípulos, os apóstolos, que vão pelas cidades pregar o evangelho, anunciar o reino, e ele dá orientações muito claras para os apóstolos, para os discípulos realizarem esse trabalho. E diz o versículo 12, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, a pregação do arrependimento. Arrependesse, obviamente, dos seus pecados, para serem perdoados e salvos. Mas não apenas isso. É interessante, o versículo 13 diz, expulsavam muitos demônios, o exorcismo estava diretamente conectado à pregação do arrependimento. Isso é muito importante, né? A pregação do arrependimento, ou seja, a pregação da salvação, perdão de pecados, o exorcismo, a expulsão de demônios, e curavam numerosos enfermos. Mas Marcos, que registra as memórias de Pedro, lembra de um detalhe que poderia ser passado desapercebido por todos, mas ele registrou. Diz, ungindo-os com óleo. O que não era comum no sentido do ministério da libertação em si, dos exorcismos, da cura. Não temos registro de que as curas, não temos registro de que as curas fossem feitas com a unção com óleo. A unção com óleo era usada pelos sacerdotes para fins muito claros, muito objetivos, mas vemos aqui, neste momento, uma mudança da utilização da unção com óleo. Para mim está muito claro, uma mudança da utilização da unção com óleo, não mais sacerdotal, agora muito mais popular. E quem introduz isso? O ministério de Jesus. Isso é interessante. Está aqui um texto que se isso não fosse escrito, nós jamais saberíamos. Nós teríamos apenas a carta de Tiago mandando ungir os enfermos, mas não teríamos a noção de onde é que eles perceberam, de onde eles aprenderam isso. Através do ministério de Jesus, das ordens de Jesus, eles não apenas pregavam o arrependimento, expulsavam os demônios, mas curavam também ungindo com óleo. A unção com óleo era usada para fazer a imposição de mãos, para curar. O poder de Deus opera independente do óleo, mas a unção com óleo era usada como nessa parte, vamos dizer assim, ritualística, mas num bom sentido, porque foi muito bem usada e teve seus efeitos. Eu me considero isso muito interessante. Não vejo isso aqui de forma religiosa. Vejo isso aqui muito pelo contrário, de forma muito mais libertária daquilo que era feito dentro do ritualismo judaico. Jesus quebra esse ritualismo e introduz a unção com óleo no dia a dia, das pessoas comuns, dos líderes, dos apóstolos, dos discípulos, podendo ungir as pessoas, e orar pelas pessoas e curar as pessoas, não apenas expulsar os demônios e não apenas pregar o arrependimento, a salvação, o arrependimento, perdão dos pecados, mas esses três itens estão sempre conectados à pregação do evangelho. A pregação em si para o arrependimento, a expulsão de demônios, o exorcismo e a cura. E aqui com o dado da unção com óleo. Resumindo ou sintetizando, o poder de Deus
O poder do nome de Jesus, né, opera em diversas áreas, em diversas dimensões, vamos dizer assim, diversos setores, mas ele não deixa de utilizar também as coisas comuns, como, por exemplo, a unção com óleo. Portanto, vemos aqui com naturalidade, e o ministério de Jesus, através dos discípulos, nesse ponto aqui, popularizando algo que era muito mais restrito ao ambiente sacerdotal. A unção com óleo passa a se tornar também parte do trabalho dos discípulos e dos apóstolos na oração e na cura, e aqui nesse papel tríplice da mensagem do Evangelho de Jesus através dos seus discípulos e seus apóstolos. Só repetindo, né, Jesus usa aqui e ordena, porque ele que ordena isso acontecer. Jesus ordena que se pregue ao povo o arrependimento de seus pecados para a salvação, óbvio. Jesus ordena que expulsem os demônios, e Jesus ordena que se curem os enfermos. E inclusive pode-se utilizar o óleo da unção nesse processo. Ok? Deus abençoe você.